Prestasse atenção, doutora Márcia, nós temos falado sobre isso aqui no programa, doutora Márcia, e agora nós vamos trazer um levantamento exclusivo do Balanço Geral junto à Polícia Militar, que traz um dado, doutora. Traz um dado no mínimo curioso, tá? Aliás, não só curioso, como também preocupante, que é esse aqui, doutora, que é a participação de mulheres no crime. Disparou nos primeiros 4 meses de 2022. E elas não são meras coadjuvantes, não, no submundo do crime, como nos casos em que a esposa escondia drogas do companheiro, por exemplo, né? Não, são mulheres que estão participando ativamente do mundo do crime. Esta mulher, presa junto com o marido em uma operação policial em Fazenda Rio Grande, tem várias passagens em Santa Catarina por assalto a ônibus. Em um deles, teria inclusive baleado um passageiro. O típico roubo agravado. As prisões de mulheres por este tipo de crime aumentaram 55% na Grande Curitiba de janeiro a abril deste ano, na comparação com o mesmo período de 2021. O dado é de um levantamento da Polícia Militar. Os crimes em geral envolvendo mulheres também aumentaram. O crescimento foi de 16%. Dificilmente é aquela participação mais enérgica, mais violenta, mais enfática, mas sim uma participação de apoio, ou seja, para guardar objetos ilícitos, drogas, armas, ou para auxiliar nessa parte de obtenção de informações. A mulher consegue penetrar em determinados meios, em determinados lugares, sem chamar atenção e repassar as informações aí para os bandidos, para os criminosos, agirem aí a ação criminosa propriamente dita. Você desconfiaria de uma mulher andando na frente da sua casa, falando ao telefone? Ela poderia muito bem estar mapeando o terreno para a ação de uma quadrilha de assaltantes. Acaba não chamando a atenção dos moradores, não chamando a atenção de possíveis vítimas, até pela sua condição. Uma mulher andando na rua está mais para a vítima do que para a autora de crime. De relaxamento da prisão a penas mais brandas. A legislação, às vezes, tem brechas que estimulam a ação das mulheres criminosas. Quando uma mulher é presa, se tiver filho pequeno, ela dificilmente permanece encarcerada. A justiça rapidamente coloca em liberdade para que responda o crime dessa maneira e também aplica penas mais brandas aí pela condição. De acordo com a polícia, em algumas situações, as mulheres são induzidas a participar de crimes como uma forma de despistar os policiais. Não desperta tanta suspeita, evita até que a polícia aborde por se tratar de um casal, às vezes são namorados. Nós temos tido alguns casos pontuais da participação de mulheres, principalmente em roubos. E por conta disso, elas têm perdido a vida. No dia 20 de maio, 2 mulheres e um homem que tentavam fugir da polícia morreram em um confronto na cidade industrial de Curitiba. O automóvel tinha alerta de roubo. Os policiais encontraram o veículo que passava pela rua João Bétega. Tentaram abordá-lo, mas o motorista acelerou. Isso só terminou cerca de 7 quilômetros depois. Já no final de uma das principais ruas da região, o carro bateu em um sinaleiro. No dia 8 de março, um casal de criminosos também morreu em confronto no bairro Pinheirinho. Eles estavam em um carro roubado. Quando a polícia se aproximou, o homem e a mulher entraram em uma residência e começaram a trocar tiros. Eles foram alvejados e morreram na hora. Casos recentes que você acompanhou aqui no Balanço Geral mostram que o papel delas no mundo do crime não é mais apenas de coadjuvante. Elas estão no comando de grupos criminosos, mandando matar. Esta mulher foi presa no início de maio, suspeita de mandar matar um haitiano. Os tiros foram disparados do meio da rua por um adolescente. Para a polícia, a morte de Nixon foi um crime de preconceito racial. Muitas vezes a gente vê mulheres envolvidas aí ou na parte ativa, na execução do crime contra a vida, ou até mesmo provocando de alguma forma, com envolvimentos aí amorosos que acaba incitando algum partícipe aí dessa relação a cometer o crime contra o outro. De fato, as mulheres têm tomado a cena e o noticiário policial.
Camila Marodin, denunciada por associação ao tráfico, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Ela nega envolvimento com o tráfico e diz que criminoso era o marido, Ricardo Marodin, assassinado em Pinhais dias antes da prisão dela. Na parte também das organizações criminosas ali, temos mulheres ali que têm papéis importantes, seja no trânsito de informações entre quadrilhas, entre pessoas presas, entre outros comparsas. Às vezes ele falece e vem a óbito aí em confrontos com a polícia ou confrontos aí com outros marginais, e acaba que a mulher que já está ali enfronhada naquele meio criminoso, já tem conhecimento do funcionamento do ponto de venda de droga, já tem conhecimento dos fornecedores, acaba por diversas vezes ali assumindo, às vezes por uma questão de sobrevivência, às vezes por uma questão de vocação mesmo para o mundo do crime. De vítima a criminosa, de coadjuvante a protagonista. A mulher, que já desempenha todos os papéis possíveis na nossa sociedade, também toma gosto por agir fora da lei. Tudo indica que as mulheres estão deixando de ter aquele papel mais passivo que elas tinham, né, no mundo do crime, passando a ter um papel mais ativo também no mundo do crime. A senhora percebe essa diferença? Porque a senhora defendeu as mulheres, não é, doutora Márcia, nas delegacias, que comandou, né, inclusive as delegacias da mulher e tal, mas também trabalhou em delegacias importantes que combatiam o crime diretamente. E a senhora percebeu isso também agora, trabalhando conosco aqui, doutora, essa evolução, essa participação maior das mulheres? Essa evolução ela já vem sendo carreada em anos, né? Não é algo que aconteceu agora, mas já tem uma sequência. Como disse o Luciano, as mulheres estão em todos os lugares e também na criminalidade. Não só naquela criminalidade que acontecia antigamente, ou seja, a mulher fazia um furto no mercado, um furto de roupa, uma coisa assim que não emprega violência, e sim um pouquinho dessa astúcia, né? Um pouquinho dessa ideia de enganar alguém para levar alguma coisa, né? Mas com o tempo, essas mulheres assumiram o papel de protagonista não só nos crimes de tráfico, né? Como também nos crimes violentos como o roubo. Já temos nas penitenciárias os rankings, digamos assim, do tipo de crime que mais elas cometem, são esses dois, o tráfico de droga e o roubo. Mas queria que a senhora visse agora, doutora Márcia, essa situação aqui. Olha só, uma jovem está sendo procurada pela polícia suspeita de ter matado uma outra mulher de 27 anos em frente a uma tabacaria. O crime seria passional. O caso aconteceu após uma discussão entre as duas mulheres numa distribuidora de bebidas. Conforme a polícia, a vítima saiu do local e foi até a tabacaria. Pouco depois, a suspeita foi atrás dela e a briga continuou. A atual namorada do homem, que seria o motivo da briga, saiu do local. Mas retornou minutos depois com uma arma e disparou tiros em direção à vítima, que apesar de tentar fugir, foi atingida por 4 tiros, doutora Márcia. Socorristas foram acionados, mas a mulher não resistiu, a vítima morreu no local. A suspeita ainda não foi localizada e a Polícia Civil segue investigando o caso que aconteceu em Maringá. Mas veja bem que a mulher, ela teve o tempo e a frieza para sair do local da discussão, ir até em casa, buscar uma arma e disparar contra a rival, entre aspas, né? O que é um crime muito diferente do que se estar no meio de uma discussão e alguém pegar uma arma ou outro objeto e acertar outra pessoa. Assim, ela teve muitos momentos para desistir. Desistir durante a primeira briga, desistir durante o trajeto até o local onde ela foi pegar a arma, desistir na saída de casa, desistir no novo trajeto e desistir quando executou. E ela não quis fazer isso. É um crime muito diferente e um crime realmente que importa em muita violência, né, Jasso? Como é que a gente poderia, doutora Márcia, e agora eu fico pensando assim, será que é na base, é na educação? O que está acontecendo, né, para as mulheres estarem mais violentas? Mas é na educação para as mulheres e para os homens, né? A educação realmente é extremamente importante para que você aprenda, primeiro, que as coisas dos outros são dos outros, né? A ideia de não furtar, não roubar. E a ideia também que essas pessoas tenham uma oportunidade também de trabalhar em coisas que são legalmente concebidas e não se jogar no mundo do crime. Numa situação passional, a gente está vendo a mesma situação que a gente vê
com homens, né? Que volta e meia pegam armas e atiram nas suas ex-companheiras ou nas suas companheiras, ou às vezes nas pessoas que estão com elas, né?